Pronto, a partir de agora a gente está ao vivo. Quero dar boas-vindas a todos. O nosso workshop vai ser dividido em duas etapas, primeiramente. Hoje é a fala da professora Cláudia Calado e amanhã é a fala da Sueli. As duas falas se complementam. A professora Cláudia, que é possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará e doutorado em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de letras, com ênfase em linguística aplicada, atuado principalmente no seguinte tema: ensino-aprendizagem de língua estrangeira, semiótica, tradução e crítica. Espero que todos aproveitem e é com você, Cláudia. Então, bom dia a todos. É um prazer, né, ter sido convidada e poder participar do primeiro Copelinho, esse evento que eu acredito que tenha vindo para ficar. E a minha fala, eu vou dividir com a Sueli, porque nós vamos falar sobre ensino de língua inglesa e literatura na Unilab. Então, a minha fala vai ser centrada mais numa metodologia já adotada no mundo todo, chamada CLIO. É uma metodologia para ensino de língua inglesa e também, por que não, para ensino de literatura em língua inglesa. E é uma metodologia centrada no conteúdo, mais do que na estrutura, por exemplo, da língua. Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, eu preparei aqui uns slides sobre a própria metodologia CLIO. Depois a gente vai ver a aplicabilidade dessa metodologia no contexto da Unilab, como uma universidade internacional. Ok? Então, primeiro eu vou dividir aqui com vocês a tela, os slides sobre a metodologia CLIO, primeiro. Se vocês quiserem participar, fazer perguntas ou alguma intervenção, vocês podem usar o chat, que o Marcelo me avisa quando vocês precisarem que eu responda alguma pergunta. Não é isso, Marcelo? Isso, exatamente. Eu vou estar monitorando o chat do YouTube. Qualquer pertinência eu repasso para a Cláudia. Ok. Então, vamos lá. O que seria essa metodologia CLIO? CLIO é a sigla para Content and Language Integrated Learning. Então, o que seria isso? Classroom Principles. Language is used to learn as well as to communicate. Então, a linguagem ela é usada para aprendizado de conteúdo, né? Assim como para comunicação. Então, na verdade, ela é uma ferramenta para a gente ensinar e aprender conteúdo em sala de aula. It is the subject matter which determines the language needed to learn. Então, o que vai determinar que tipo de input, que tipo de conteúdo, que tipo de insumos a gente vai aprender em sala de aula é o tema que a gente está abordando, é o tema que a gente está estudando. Então, dependendo por exemplo, da disciplina que a gente está ministrando, o assunto da disciplina, o vocabulário, por exemplo, relacionado ao assunto daquela disciplina, é o vocabulário que vai ser trabalhado em sala de aula, de acordo com a metodologia CLIO. Essa metodologia CLIO, ela já chegou a ser usada por nós, professores de inglês, na Unilab, em anos posteriores. Isso eu vou falar mais para frente. Mas a gente já chegou a adotar essa metodologia CLIO e foi muito interessante a experiência. Então, subject, in simple, easily comprehensible ways, using diagrams, illustrations, graphs, practice and highlighting terms. Então, esse é o conteúdo, né? É o assunto.
o assunto que a gente vai abordar. A gente vai abordar de maneira simples, compreensível, usando todo tipo de recurso visual que a gente puder. Como se a gente estivesse dando uma aula de conteúdo X, mas esta aula será dada em inglês, né? O conteúdo será transmitido em inglês. Language, subject-based vocabulary, texts and discussions. Então, qual é a parte linguística que vai ser trabalhada em sala de aula? Ela vai ser toda relacionada ao conteúdo, à disciplina que a gente está ministrando naquele momento, tá? Então, vocabulário, textos, todos relacionados com aquele conteúdo, com aquela disciplina. Why? The ability to use a language is much more than knowing its words and grammar and speaking in perfectly formed sentences. Então, como tá dizendo aí o próprio slide, né? A gente vai usar a língua em função de um assunto. Então, o aluno vai estar, ao mesmo tempo, aprendendo a língua estrangeira, no caso aqui o inglês, e aprendendo também sobre aquela matéria, aquela disciplina. Tá? Então, language learning is surrounded by myths. We could usefully reconsider some of these beliefs and views. Então, quais são esses mitos, quais são essas crenças com relação ao ensino de língua inglesa, né? Ao ensino de língua estrangeira? Na metodologia CLIL, por exemplo, a gente não vai centrar o ensino de língua em estruturas gramaticais, por exemplo. Essas estruturas, elas serão vistas mais de maneira pragmática, de maneira funcional, né? Então, tudo isso a gente vai ver ainda com mais clareza com o passar da minha fala. Main aims. Acquire knowledge using target language. Né? Acquire necessary skills in the target language. Acquire necessary skills in the mother tongue. Understand and value both cultures. Develop cognitive and social skills. Então, esses são os principais objetivos de uma aula utilizando a metodologia CLIL. Né? A gente vai adquirir conhecimento usando a língua estrangeira em questão. A gente vai adquirir habilidades necessárias na língua alvo. A gente vai adquirir habilidades na língua mãe, porque a gente vai estar, de alguma maneira, estudando algum conteúdo ligado à própria realidade, à nossa própria realidade. Nós vamos entender e valorizar tanto a língua, a nossa cultura, no caso aqui, a cultura brasileira, quanto a cultura da língua alvo, da língua estrangeira alvo, que no caso aqui é a língua inglesa. E no caso da Unilab ainda vamos extrapolar, porque nós temos a presença de alunos de outros países, né? Que é um cenário internacional mais amplo. Então, essas culturas desses outros países também entram nesse aprendizado coletivo. E vamos desenvolver também habilidades sociais e cognitivas, porque vamos estar tratando de temas importantes, de temas centrais, de temas que interessam a toda a comunidade acadêmica. A successful CLIL lesson should combine elements of the following. Então, para nós termos uma aula usando a metodologia CLIL de maneira satisfatória, esses elementos têm que vir combinados, né? Content, progression in knowledge, skills and understanding related to specific elements of a defined curriculum. Então, o conteúdo, claro, né? E communication, using language to learn whilst learning to use language. Então, a gente vai usar a língua para aprender e, ao mesmo tempo, vai aprender a usar a língua. Tá? Então, esses elementos todos têm que estar combinados numa aula CLIL. Depois eu vou dar exemplos de uma possível aplicabilidade de uma aula em uma aula CLIL. Vocês vão entender bem claramente o que é que eu estou querendo dizer.
Cognition, develop thinking skills which link concept formation, abstract and concrete, understanding and language. Então, os elementos relacionados à cognição, né? Vamos desenvolver um pensamento crítico com relação ao que a gente está discutindo em sala, né? E, ao mesmo tempo, trabalhando as questões da linguagem. Culture, exposure to alternative perspectives and shared understandings, which deepen awareness of otherness and self. Então, as culturas envolvidas naquele processo vão estar sendo sempre expostas, né? E sempre na perspectiva de uma aprendendo com a outra, né? Nessa perspectiva dialógica, de uma cultura, quando entra em contato com a outra, ela não só aprende sobre a outra cultura, mas ela passa a entender melhor a sua própria cultura, nessa relação dialógica. In a clear lesson, all language skills should be combined as seen as. Então, as habilidades linguísticas numa sala de aula, usando a metodologia CLIO, também serão combinadas, né? Também serão trabalhadas em conjunto. Que habilidades são essas? O listening, reading, speaking e writing. Como em qualquer aula, usando uma metodologia, por exemplo, comunicativa. Uma abordagem comunicativa, né? Numa abordagem comunicativa, por exemplo, a gente trabalha essas 4 habilidades em sala de aula. Listening is a normal input activity vital for language learning. Então, nas aulas CLIO, nós vamos trabalhar o listening, sim. O reading, using meaningful material, is the major source of input. Então, esse reading, a habilidade de leitura, ela vai ser trabalhada em sala de aula, mas usando material significativo, meaningful material. Ou seja, material relacionado àquele assunto que a gente está estudando. Speaking focuses on fluency. Accuracy is seen as subordinate. Então, o que é que vai ser trabalhado ou estimulado no aluno? É a fluência na fala, e não exatamente a correção ou a precisão gramatical na fala daquele aluno. O que vai ser estimulado é que o aluno se expresse, né, dê opiniões, diga o que pensa, ou diga o que entendeu sobre aquela aula específica, usando a língua estrangeira, no caso aqui, claro, o inglês, por causa do nosso curso, né? Writing is a series of lexical activities through which grammar is recycled. E na escrita, vamos trabalhar também as questões de léxico e de gramática, mas também sempre de maneira muito mais funcional do que estrutural. CLIO lessons exhibit the following characteristics. Integrate language and skills and receptive and productive skills. Lessons are often based on reading or listening texts or passages of texts. The language focus in a lesson does not consider structural grading, né? Como eu já estava falando, sempre usando material significativo e colocando, digamos assim, em segundo plano, essas questões estruturais, tá? Não é isso que a gente vai priorizar numa aula clínica. Possíveis dificuldades, né? Difficulties. Possíveis dificuldades na aplicação da metodologia CLIO. Learners have to be able to listen to and understand teachers talking about subjects. Can they do that? Então, como os professores vão estar falando sobre os assuntos das disciplinas em inglês, a gente supõe que os alunos tenham essa capacidade de entender o que os professores estão falando. Então, se o professor está dando uma aula, sei lá, no curso de engenharia de energias, e ele vai estar falando sobre energia eólica,
ele vai estar usando jargão relacionado ao tema energia eólica. E supõe-se que os alunos tenham a capacidade, mínima pelo menos, de entender a fala daquele professor que vai estar dando aula em inglês. Talk about subjects themselves to each other in groups and to the teacher in the plenary classroom. Can they do that? Então, os alunos também vão... supõe-se que eles tenham a mínima capacidade também de falar sobre esses assuntos em inglês, não só com o professor, mas com os pares, né, com os colegas. Porque o professor vai estimular muitas atividades em grupo. E essas atividades em grupo também deverão ser desenvolvidas em inglês. Os alunos vão ter que falar inglês o tempo inteiro sobre o assunto abordado naquela disciplina. Read subject textbooks and write about subjects. Can they do that? Então, ler textos e escrever sobre os assuntos abordados em inglês. Então, o que é que acontece na nossa realidade, né? A metodologia CLIO, talvez a gente não consiga aplicá-la de maneira universal na Unilab, em todos os cursos, porque talvez haja muita dificuldade por parte dos alunos com relação a essas capacidades em língua inglesa, né? A gente sabe que o ensino de língua inglesa nas escolas, principalmente do Brasil, tanto privadas quanto públicas, é muito incipiente, né? Não é satisfatório. Então, os alunos não saem exatamente do ensino médio com uma proficiência linguística em inglês, né, no caso, satisfatória, para encarar aulas usando a metodologia CLIO em qualquer curso, por exemplo, universitário. Por que essa metodologia pode ser adaptada para o nosso curso de letras em inglês? Porque o nosso curso é um curso que está formando futuros profissionais que vão trabalhar dando aula de letras, dando aula de inglês ou pesquisando temas relacionados com a língua inglesa, com ensino, aprendizagem de língua inglesa, com tradução. Então, é um curso que, em tese, é voltado para um público que já tem alguma percepção da língua inglesa. Então, talvez, para nós, no nosso curso, seja mais fácil adotarmos essa metodologia em sala de aula. Conclusion. What is different is that the language teacher is also the subject teacher, or that the subject teacher is also able to exploit opportunities for developing language skills. Então, na metodologia CLIO, o professor, ele não é professor só daquela língua estrangeira, ele é professor também da disciplina, que não necessariamente tem a ver com o ensino de língua estrangeira, ou de língua inglesa no nosso caso. Tá? Então, ele seria um professor de enfermagem, dando aulas de enfermagem em inglês. This is the essence of the CLIO Teaching Training Issue. Então, essa é a essência da metodologia CLIO. Essa metodologia utilizada em muitas universidades internacionalmente. Tá? Então, todas as aulas são ministradas em inglês de maneira universal. Então, essa é a nossa referência para esses slides aqui, ok? Se tiver interesse em saber mais, em se aprofundar mais com relação a essa metodologia, ok? Bom, isso aqui é só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona a metodologia CLIO de maneira mais universal. Agora, eu vou trazer para a realidade da Unilab, ok? Vou mostrar para vocês como já foi feito na Unilab e como a gente pode continuar fazendo
Especialmente eu e Sueli, que trabalhamos muito com disciplinas de literatura. Eu acho que eu tô compartilhando a tela ainda, né, Marcelo? Marcelo? Está sim, professora. Estou, né? Tá sim, viu? Eu sou nova aqui nessa plataforma. Então, vamos lá. Então, trazendo para a realidade específica da Unilab, mais especificamente do nosso curso de letras inglês, que, como eu já falei, talvez seja o curso em que essa metodologia tenha mais possibilidade de prosperar, né? Então, o uso da metodologia CLIO nas aulas de inglês e ou literatura da Unilab. Então, como nós temos aqui a presença de pessoas que não necessariamente são estudantes ou professores da Unilab, eu vou contextualizar mais ou menos para todo mundo saber como é a formação ou a constituição de uma turma regular de qualquer curso na Unilab. Então, a Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ela é sediada no município de Redenção, foi criada em 2010, tendo como princípio institucional o fomento à integração entre o Brasil e os demais países falantes de língua portuguesa, dentre estes últimos, predominantemente, os países africanos que têm a língua portuguesa como língua oficial. Então, é esse, basicamente, o universo da Unilab, que compõe a Unilab. Então, na Unilab, as salas de aula podem ser constituídas por alunos brasileiros, cabo-verdianos, guineenses, angolanos, são-tomenses, moçambicanos e timorenses. Há vários tipos de composições, mas majoritariamente as turmas são formadas por estudantes brasileiros e africanos. Essa é a realidade das salas de aula. Então, essa é uma típica sala de aula na Unilab, né, em que você vê a presença de estudantes brasileiros e não brasileiros, ok? Especialmente estudantes africanos dos países de língua portuguesa. Mais uma foto de uma sala de aula na Unilab. Então, você vê que tem uma diversidade cultural muito grande, muito interessante, muito enriquecedora, tanto para os alunos quanto para os professores. Não só os alunos, a diversidade não é só entre os alunos, mas também entre os professores. Nós temos professores também que vêm dos países africanos de língua portuguesa. Então, tudo isso torna a Unilab um caldeirão cultural muito interessante e muito rico e muito propício para a aplicação da metodologia CLIO. Então, os alunos não brasileiros nos apresentam e nos permitem tomar conhecimento de aspectos contemporâneos das culturas africanas. Isso é possível através dos seminários que propomos como avaliação oral, em que os deixamos livres para falarem de temas que lhes são caros. Podemos perceber que os alunos não brasileiros fazem questão de nos mostrar fatos que eles julgam não ser do nosso conhecimento, informações de sua própria cultura, de seu próprio país e de seu próprio continente. Assim, muitas vezes, nós, brasileiros, aprendemos sobre cantores que se destacam no continente africano, sobre programas jornalísticos aos quais eles assistem, sobre a geografia e história de seu país, etc. Sempre usando a LE, né, a língua estrangeira, para exprimir uma identidade própria, somos expostos e expomos realidades novas, fato que transforma nossas aulas em ambientes propícios para trocas culturais e assim para aprendizagem mútua. Olhares diversos sobre as questões ali presentes são fontes de um diálogo cultural que nos transforma e nos ensina. Então, essa é a nossa realidade diária e cotidiana na Unilab. Então, quando eu falo, por exemplo, de seminários,
Nós temos uma disciplina que do núcleo comum, ou seja, uma disciplina que é ofertada, ela é obrigatória para todos os cursos, que é a disciplina de leitura e produção de texto. Então, nessa disciplina de leitura e produção de texto, a gente ensina os nossos alunos a apresentarem seminários, né? Como apresentar um seminário, para que serve o seminário, qual é a função do seminário, né? Os recursos visuais necessários, até a postura do aluno ao apresentar aquele seminário. Então, eu, por exemplo, agora nessa disciplina passada de LPT1, eu deixei os alunos livres para escolherem um tema e dei 15, 20 minutos para eles falarem sobre aquele tema escolhido, tema livre. Então, numa metodologia Clio, numa aula Clio, além de eu ensinar os alunos como fazer um seminário em inglês, eles teriam que apresentar os próprios seminários também em inglês, porém com temática livre. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, os alunos, um aluno angolano, por exemplo, ele vai, como o tema é livre, ele escolhe falar sobre a culinária de Angola. Né? Então, numa aula de metodologia Clio, ele estaria falando de Angola, da culinária do seu país de origem, para mim, brasileira, por exemplo, que sou professora, e para os colegas, que podem ser guineenses, que podem ser brasileiros. Então, entenda, a língua inglesa ela está sendo usada como ferramenta para essa troca cultural. Então, os alunos, ao mesmo tempo que aprendem naquela aula daquele aluno específico sobre culinária angolana, eles também estão aprendendo a usar a língua inglesa. Eles estão ouvindo aquela apresentação em inglês. Se eles quiserem fazer perguntas ao colega, eles vão ter que fazer perguntas em inglês. O material que o colega trouxe para a apresentação do seu seminário, material textual, deve ser em inglês. Entendam? É essa integração que acontece nessas aulas usando metodologia clínica. Ok? Em uma mesma aula, podemos aprender sobre hábitos dos países anglófonos, insumo geralmente trazido pelo professor, bem como sobre costumes dos países lusófonos no continente africano ou no Timor-Leste, por exemplo, né? Em contrapartida, os não brasileiros podem aprender sobre a maneira de ser do povo brasileiro. Ou seja, a língua inglesa torna-se um instrumento para algo mais abrangente. Aprende-se sobre a língua, mas também, e talvez até mais importante, através dela. Fazemos uso do inglês como instrumento para trocas culturais. Ao conhecer diversas realidades, o aluno passa a se conhecer melhor, a entender melhor sua própria realidade, num dialogismo nos moldes de Bakhtin, que pressupõe a construção de novos significados. É aquilo que eu estava falando nos slides passados, né? Essa troca cultural, né? Você ver o outro e, ao mesmo tempo, você até se enxergar melhor quando está em contato com o outro. Concordamos com Moita Lopes quando ele afirma que o objetivo educacional de aprendizagem de uma língua estrangeira é capacitar os aprendizes a comunicar suas ideias e culturas a outros. Pennycook advoga o uso do inglês como língua colonizadora para descolonizar, para criticar seu domínio como língua hegemônica, em detrimento, muitas vezes, de línguas e culturas consideradas periféricas. Ainda para esse estudioso, o ensino de língua inglesa deve se dar a partir da cultura do aluno. É essa postura de resistência em relação ao ensino de Alier que está presente em nossas turmas multiculturais na Unilab. Então, veja, a Unilab é formada por estudantes e professores de culturas ditas periféricas, mas, dentro de uma metodologia Clio, nós estamos usando uma língua hegemônica, que é a língua inglesa, a língua colonizadora. Porém, a gente está usando essa língua do colonizador, né, para ter essa postura de resistência, porque a gente vai acabar reforçando
essas nossas culturas que são consideradas periféricas. Então, a gente usa o inglês como instrumento para o empoderamento cultural nosso, né? A partir do momento que brasileiros aprendem sobre a cultura de Guiné, guineenses aprendem sobre a cultura de Cabo Verde, está havendo uma intensa troca cultural, por que não dizer empoderamento para nós, né? Usando a língua do colonizador, que é a língua inglesa. Então, a gente está capacitando, como diz o Moita Lopes, a gente está capacitando os aprendizes a comunicar suas ideias e culturas a outros. A gente está dando voz para os estudantes de línguas, de culturas periféricas, a gente está dando voz para esses estudantes, para eles comunicarem suas ideias e suas culturas a outras pessoas, porém usando a língua do colonizador, ou a língua colonizadora e a língua imperialista, no caso, né? Então, a competência comunicativa, conceito desenvolvido por Heinz, extrapola o conhecimento linguístico. Ser competente, comunicativamente falando, engloba também a noção de competência cultural. Então, em sala de aula, ser culturalmente competente envolve um entendimento de como as culturas se diferenciam e como elas respondem diferentemente a situações similares. O processo de aquisição da competência cultural se dá de maneira gradual, através da observação, experiência e interação em sala. Um professor de LE, dentro de um contexto multicultural, deve estar sempre atento ao ouvir seus alunos. A empatia deve predominar. Então, essa competência comunicativa requer também a tomada de consciência de que não existe cultura superior à outra, ou não existe cultura mais adequada, né? Existem as diferenças culturais. E essas diferenças culturais devem ser observadas, né? Dentro desse processo de interação em sala de aula. Veja como tudo isso é muito propício para a adoção da metodologia CLIO, realmente. Seria muito interessante que nós pudéssemos, né, adotar essa metodologia de maneira universal. Mas, como eu também já falei em slides anteriores, é uma realidade muito, talvez até utópica para nós. Aqui no Brasil, especialmente por causa do ensino de língua inglesa, por exemplo, que é muito falho, né, nas escolas. Então, Brown destaca a importância de se discutir as diferenças culturais com os alunos, ressaltando que não há cultura melhor do que a outra. Assim, se optarmos por abordar em nossas aulas questões de gênero, por exemplo, podemos levar o vídeo de uma palestra da feminista nigeriana Chimamanda Adichie e contrastá-lo com o vídeo de uma palestra da atriz britânica e também feminista Emma Watson, para compararmos e analisarmos as diferenças e semelhanças entre as duas falas, já que ambas são provenientes de culturas diferentes. Assim, trabalhamos a linguagem em um contexto bem mais amplo, pois usamos a língua estrangeira para trabalhar questões linguísticas, prática de compreensão oral, e extralinguísticas, né? Discussão sobre feminismo, sob a ótica de representantes de duas culturas distintas. Em seguida, podemos propor uma discussão, prática de produção oral, sobre o lugar do feminismo no Brasil, em contraste com o lugar do feminismo nos outros países que estão representados na sala de aula. Temos, assim, uma atividade linguística de compreensão e produção oral, envolvendo discussões e reflexões sobre assuntos universais, podendo esses debates estenderem-se para questões culturalmente localizadas. Então, essa prática, esse exercício, eu já fiz em uma aula minha. Então, o tema era feminismo. Foi uma aula somente sobre feminismo, né? Em que a gente usava a metodologia CLIO e, em um momento da aula, eu levei esses dois vídeos, né? Da Chimamanda e um vídeo da Emma Watson, duas palestras que elas deram, e palestras não, foram pedaços de falas delas sobre feminismo, e a gente pôde trabalhar essas questões linguísticas, né? Porque as duas, uma é nigeriana, a outra britânica, então a gente pôde observar
essas duas variantes, né? E a gente pôde também trabalhar as questões do próprio feminismo, como a Emma Watson, britânica, se posiciona com relação às questões do feminismo e como Chimamanda, nigeriana, se coloca com relação às questões sobre o feminismo. Então, a gente extrapola essa questão meramente linguística. Não é só isso, né? A gente extrapola e isso virou uma discussão em sala de aula, foi bastante interessante, né? Eu lembro que a gente acabou, eu encerrei a aula levando um vídeo da Beyoncé, aquele vídeo Flawless, em que ela fala sobre o feminismo e ela insere uma fala também da Chimamanda dentro do videoclipe, né? Trazendo essa fala de uma outra cultura para dentro daquela obra dela. Então, também a gente já traz o posicionamento da Beyoncé, que é norte-americana. Então, tudo isso foi levado em consideração quando a gente estava fazendo prática oral, né? De discussão oral. Então, a gente trabalhou todas essas questões, todos esses elementos. Foi bem interessante. Então, como eu disse para vocês, essa metodologia que já foi utilizada na Unilab. Então, vamos ver em que momento aconteceu. Então, na Unilab, para ministrarmos aulas nos moldes já mencionados, lançamos mão, em um passado recente, da metodologia CLIO, né? Que em português significa aprendizagem integrada de língua e conteúdo. Nesse caso, a língua estrangeira era usada para a comunicação e aprendizado de aspectos estruturais da língua-alvo, bem como conteúdos abordados no curso de bacharelado em Humanidades, BHU, o único na Unilab que oferecia as disciplinas optativas intituladas Tópicos Especiais em Língua Inglesa 1 e 2. Então, o termo CLIO foi cunhado por David Marsh, da Universidade na Finlândia, não sei pronunciar o nome, em 94, e se refere a uma metodologia de ensino em que disciplinas ou partes de disciplinas são ensinadas através de uma língua estrangeira, com o duplo objetivo de aprendizagem de conteúdo e, simultaneamente, aprendizagem da própria língua estrangeira. Assim, abordávamos criticamente tópicos ligados à história, sociologia, filosofia, etc., através de uma língua estrangeira, trabalhando com um conceito mais amplo de linguagem e da função comunicativa no ensino de uma LE. Então, os módulos das aulas eram divididos em questões de gênero, raça, etnia, educação, artes, entre outros temas pertinentes ao campo de saber das ciências humanas. Então, quando a gente fala em artes, aqui a gente já faz um link do uso da metodologia CLIO para as aulas de literatura, no nosso curso de letras em inglês, né? Nós ensinarmos literatura, usarmos a língua inglesa como ferramenta para o ensino-aprendizagem de literatura, usando material significativo, né? Extrapolando as questões, então, meramente também de ficarmos ligados a movimentos literários, estudarmos sobre movimento literário tal, e extrapolarmos essas questões literárias também com relação a estudos comparados de literatura, né? Porém, usando a língua inglesa. E trazendo também, por que não, as próprias literaturas em língua inglesa, né? As literaturas africanas em língua inglesa, por exemplo, literatura nigeriana, literatura queniana, fazemos estudos comparados com a própria literatura brasileira, com a própria literatura portuguesa, né? Isso tudo usando o inglês como ferramenta, certo? Então, aí a gente trabalharia as questões tanto linguísticas quanto de conteúdo. Isso, essa parte da metodologia CLIO, no ensino da literatura, vocês vão ver de maneira mais aprofundada amanhã com a professora Sueli.
Então, para concluir, então, advogamos, né, que baseados em nossa experiência como professores de língua inglesa na Unilab, uma abordagem de ensino para um ambiente multicultural deve privilegiar a integração das diferentes culturas. Deve-se buscar produzir embates entre diferentes visões de mundo a partir de vários pontos de vista, contribuindo para que um indivíduo ou um grupo modifique a sua compreensão da realidade, ou pelo menos passe a conhecer novas formas de pensar sobre as mesmas problemáticas, fortalecendo assim o desenvolvimento de um pensamento mais crítico e reflexivo acerca da realidade, resultando, portanto, em uma maior consciência de sua própria identidade e um maior respeito à identidade do outro. Então, mais uma vez, penso que a Unilab é um ambiente bastante propício, né, para esse tipo de abordagem, para o desenvolvimento desse tipo de aula, né, em que nós usamos uma língua estrangeira para essa integração cultural, principalmente em aulas de literatura, em que alunos, por exemplo, nunca tiveram contato com nenhum escritor sul-africano, por exemplo, possa saber o que está acontecendo no sistema literário, por exemplo, da África do Sul. O que os autores sul-africanos estão escrevendo, né, sobre o que, como foi o processo de desenvolvimento daquele sistema literário naquele país. Né? Eu lembro que eu dou uma disciplina agora, eu e a Sueli, né, a gente ministra uma disciplina sobre literaturas anglófonas. Então, é interessantíssimo ver como os alunos gostam de saber e de explorar as literaturas anglófonas, às quais eles nunca tiveram acesso. Né? Então, quando a gente traz, por exemplo, para eles informação, ou a gente faz uma aula, por exemplo, de literatura queniana, eles ficam fascinados, né? com a qualidade literária, com a quantidade de publicação, com os temas abordados pelos escritores, por exemplo, do Quênia, né? E eles ficam curiosos, ficam interessados em ler mais, em conhecer mais sobre aquela literatura. Então, tudo isso sendo feito ainda, usando como ferramenta a língua inglesa, talvez seria o ideal, né? Então, é por isso que eu trouxe para esse primeiro Copelin essa metodologia, para a gente pensar na aplicabilidade dela, especialmente no nosso curso de letras em inglês. Sei que nunca vai, talvez não seja uma realidade para a universidade inteira, mas talvez para o nosso curso de letras em inglês seja aplicável. Então é isso, a minha fala acaba por aqui. As referências, né, que eu usei para preparar esses slides foram Bakhtin, Brown, Cox. Então, depois, se vocês quiserem, se vocês se interessarem mais, vocês podem me pedir para enviar por e-mail, podem entrar em contato comigo por e-mail, e eu posso enviar esses slides sem problema nenhum, e vocês podem pegar essas referências ao final, ok? Então, agradeço aí a presença de vocês, agradeço a atenção. Muito obrigada. Então, Marcelo, encerrei minha fala. Ok. Bom, então o nosso próximo encontro vai ser amanhã com a Sueli. E é isso. Então tá, não teve nenhuma pergunta, né? Tem o nosso chat aqui do nosso lado que a gente pode ver algum comentário que fizeram. Mas no mais é isso. Então é isso, obrigada. Obrigada, Marcelo, pela
pelo apoio aí De nada. estrutural, tecnológico, tá bom? Então a gente se Tudo vê bem. em outro momento. Amanhã eu vou estar Tá. presente na fala da professora Feli e mais uma vez agradeço aí a participação. Obrigado. Obrigada.